Bom, então nós vamos iniciar nossa live. Hoje nós vamos falar sobre reprovação e gostaria que vocês também colocassem a opinião de vocês sobre reprovação. O que vocês acham? Quando, em que momento é necessário reprovar aluno? Quando eu posso, quando eu não posso? Porque fala-se muito em aprovação automática. Em Minas Gerais não tem aprovação automática não, gente. O que é? Peraí, só um pouquinho, viu, gente? Tô só dando certinho, obrigada. Bom, eu tenho que brigar aqui de vez em quando. Bom, então, gente, Minas Gerais, voltando, né, que eu me distraí aqui com o meu suporte. Minas Gerais não tem aprovação automática. Minas Gerais tem progressão continuada, promoção continuada. E o que é isso? Que diferença tem de progressão continuada e aprovação automática? Eu posso reprovar aluno? Se fosse uma aprovação automática, não poderia de maneira alguma reprovar um aluno. Mas, sendo progressão continuada, eu posso reprovar se acaso esse aluno eu entender que ele não tem condições de prosseguir, que ele ainda precisa de mais um ano, né, para o trabalho, para que ele vença suas dificuldades. E isso é materializado lá no conselho de classe. Então, eu tenho um grupo de 8 professores, por exemplo, do fundamental, que vai sentar para discutir. Nós estamos aí na época de conselho de classe, então vai sentar, vai se reunir para discutir sobre cada aluno que está em situação vulnerável de aprendizagem. Não é? Aqueles que já passaram, que ótimo, parabéns para eles, que é o ideal, que todos fossem promovidos. Mas aquele que está com dificuldade, então é hora, vocês inclusive receberam aí uma listagem de estudante com situação vulnerável, que possível reprovação. Então, para que vocês receberam, que a secretaria mandou esse documento? Para vocês já se atentarem para esse estudante. Que estudante é esse? O que é que ainda falta para ele consolidar a aprendizagem? O que falta para que esse estudante seja aprovado, promovido? Então, a intervenção pedagógica, ela é necessária nesse sentido. E a intervenção pedagógica, ela é um dos aspectos, né, um dos pontos da secretaria para o fortalecimento da aprendizagem. Porque nós, enquanto professores, quando a gente assume uma turma, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em promover a aprendizagem do estudante. Então, eu preciso pensar que esse estudante, que eu sou capaz de ensinar esse estudante. É claro, gente, que eu não vou ser filosófica de falar assim, não, mas, nossa, todo estudante é uma belezinha, vai todo dia na escola, participa de todas as atividades, contribui para o seu próprio crescimento. Não é bem assim, né? Nós temos estudantes variados. Aquele que realmente se compromete com a sua aprendizagem, mas nós temos aqueles também, né, que brinca, acha que está indo na escola a passeio, não pensa que a escola é um local que precisa ser dinâmico, que precisa ser gostoso, mas é um local de promoção de aprendizagem, não é um local de lazer. Toda ação, embora lúdica, ela tem que ser educativa, ela não pode ser um lazer apenas. Vou levar o aluno no campo. Mas esse levar o aluno no campo precisa ter por detrás um pano de fundo pedagógico. Eu vou levar esse aluno no campo para ele participar de uma gincana, para eu promover uma mini-copa. Tem uma escola aí que promoveu uma mini-copa, os alunos se envolveram. E eles aprenderam matemática, porque eles aprenderam a transpor aquele tamanho da quadra para uma folha de papel. Então, eles mediram a quadra, eles mediram no papel, eles transformaram
trabalharam sistema de medida, transformaram metros em decímetros, em centímetros. Estão vendo? Então, tudo por detrás tem pedagógico. Então, a escola, ela precisa ser prazerosa, mas o estudante também tem que ter o desejo de aprender, porque tem que juntar a fome e a vontade de comer, né? Então, se você der queijo, uma pessoa que não gosta de queijo, então ela não vai comer, né? Então, tem os dois lados. O lado do professor, o lado da escola, que está lidando com uma demanda de estudante que nem sempre se envolve com o seu processo de construção do conhecimento. Ao mesmo tempo, nós temos estudantes que vão, apesar de tudo. Então, a reprovação ela é só uma consequência da ação do estudante. Por que se faz o conselho de classe? Vocês sabem que tem o pré-conselho, o conselho e o pós-conselho. Por que que tem isso? Porque eu tenho que preparar esse conselho, eu preciso fazer uma escuta antes, né, para que depois eu realmente sento com todos os professores, eu, coordenador pedagógico, especialista da educação. Então, você senta com o seu estudante, com os seus docentes, para discutir as situações. Então, se você for discutir a situação de cada aluno, no total, é bem demorado, né? Vamos dizer assim. Então, você elege aqueles estudantes que já estão aprovados, então, não que você vai excluir, mas você já está no caminho. Então, você pega aqueles estudantes que estão com problema de nota, de comportamento, e vai materializar na nota, né? E esses estudantes que têm essa perspectiva aí de reprovação, o conselho de classe vai agir sobre essa pessoa. Então, a discussão no conselho de classe é para você pensar assim: o que esse estudante investiu no seu processo de construção do conhecimento? Então, se ele foi bem em 5 disciplinas, hoje a gente tem chamado de componente curricular, né? Eu gosto de falar os dois nomes porque as pessoas que não estão familiarizadas com o novo conceito, né? Com o novo nome, a nomenclatura, então já vai entendendo sobre o que está falando, porque nós temos aqui pessoas que são da educação, estão no meio educacional, mas nós também falamos para pessoas que estão querendo entrar no meio da educacional ou que são espectadores para se inteirar disso, né? Nós temos pais, mães e temos jovens também que nos ouvem. Então, se esse estudante ele foi bem em 5 componentes, 5 disciplinas, e ele não foi bem em 3, e aí precisa que esses 8 professores entrem num acordo sobre esse estudante. Por que será que ele foi bem em algumas, não foi bem em outras? Por que será que ele compareceu em algumas, não compareceu em outras? Então, o conselho de classe é como se fosse um estudo de caso. Por que esse estudante merece ser aprovado, apesar dele não ter conseguido toda a nota para a promoção? E por que esse estudante precisa ser reprovado, mesmo, né, não tendo a nota? Então, não tem a nota para passar em algum conteúdo, a escola se reúne para entender por que esse estudante, né, não conseguiu construir o conhecimento em todas as disciplinas. E aí, uma disciplina só, ela vai reprovar aquele estudante que ele conseguiu em muitas outras. Nós bem sabemos que hoje nós temos aí muitos conhecimentos sobre as inteligências múltiplas. Então, ninguém é bom em tudo. Não existe esse estudante que é bom em tudo. Existe. Mas aí é um estudante, uma raridade, é uma exceção. A maioria de nós não tem, nós não somos gênios. Então, eu vou muito bem em matemática, mas de repente eu não tenho muita familiaridade aí com a língua portuguesa ou qualquer outro conteúdo. Eu, particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade de localização. Então, e não é por esse motivo que eu sou uma má aluna, não é isso, né? Então, cada um tem as suas potencialidades e as suas limitações. Nós somos seres humanos. Então, é isso que precisa ser compreendido
no momento de discutir o caso desse estudante no conselho de classe. Então, não é ser contra ou ser a favor de reprovação, é ser sensato no momento de decidir se esse estudante vai ser reprovado. E se ele vai ser reprovado, eu preciso saber o que ainda falta para que ele consiga no próximo ano consolidar e avançar. Então, tem muitas situações de estudante que é reprovado, mas se a gente for analisar o caso, a gente nem sabe qual é a habilidade, a competência, o objeto do conhecimento que esse estudante não conseguiu consolidar e aprender. Então, é preciso que fique claro, esse estudante vai ser reprovado nessa etapa, nesse ano. Por quê? Porque ele não conseguiu desenvolver essa habilidade. A gente tem que ter claro isso, são seres humanos, para que no próximo ano, que esse estudante vai ter aí então a progressão parcial, seja trabalhado com ele exatamente aquilo que lhe falta. Porque eu vou deixar esse estudante e pronto, chega no próximo ano, dá lá um trabalho, dá qualquer coisa para ele. Aprendizagem não é brincadeira, gente. Aprendizagem é algo bem complexo, mas é algo que a gente precisa preocupar. A escola existe para ensinar, né, para que esse aluno consiga aprender. E não é aprender só conceito, não. Aprender em todos os aspectos da realidade humana. Porque na Base Nacional Comum Curricular, nós bem sabemos que tem 10 competências a ser desenvolvidas. Uma delas é o conhecimento, então é a questão conceitual, mas que vai além disso. Será que nas nossas avaliações que a gente aplica nos nossos estudantes, a gente está levando em consideração também as habilidades, outras competências? Ou a gente está trabalhando e cobrando somente no nível conceitual? Então é um caso que a gente precisa voltar para nós e pensar o que eu estou possibilitando e o que eu estou cobrando. E isso a gente vai e pensa, será que as minhas avaliações, será que elas estão no mesmo nível que eu estou trabalhando? E aí a gente pensa assim, olha, quem é pedagogo e que sabe vai lembrar bem o que eu vou falar. Então, nós temos a taxonomia de Bloom. E a taxonomia de Bloom, ela não caiu não, tá, gente? Ela é bem antiga, mas ela é bem real e bem atual. Ela começa de um nível bem elementar, uns verbos elementares, até isso se complexificando e chegar num nível altamente complexo. Aí, o que é que eu preciso pensar? Será que na hora que eu estou dando aula, eu estou no nível de trabalho, ensinando o meu aluno a interpretar, tá? E aí depois, na hora da prova, eu peço para ele analisar, extrapolar, fazer inferência. Então, eu estou ensinando no nível mais elementar e cobrando no nível mais complexo. E aí, isso é muito difícil, gente. Porque eu não aprendi a fazer aquilo que está me cobrando na hora da prova. E eu vou dar um exemplo meu. Eu aprendi na educação básica que a gente tinha que ler um texto, interpretar, falar sobre o texto, tá? Só até aí. E quando eu fui fazer faculdade, eu era bem jovem ainda, né? Imatura. E cheguei na faculdade, a professora, que eu tenho até como uma referência, porque eu aprendi que é dessa forma que a gente precisa mesmo fazer. Ela deu o conteúdo e eu, muito aplicada, nossa, eu li aquilo e decorei aquele conteúdo, eu sabia tudo. Aí chegou na hora da prova, ela falou tudo que eu sabia. Isso é isso, isso, isso. Era o que eu ia responder. Eu pensei, e agora? O que eu vou responder? Aí, ao final de tudo que ela escreveu assim, posicione-se em relação ao tema. Aí é uma habilidade que eu não tinha desenvolvido. Então, uma coisa é você
lembrar do conceito, é você interpretar aquele texto, mas e você se posicionar em relação àquele texto? É uma habilidade muito mais complexa, não é? Então, reprovar o aluno significa que eu estou deixando aquele aluno para aprender mais alguma coisa no próximo ano que ele não conseguiu aprender. Mas, quando eu trabalho no nível elementar, na sala de aula, e cobro no nível complexo, eu não estou coerente. A minha ação não está coerente, e aí eu ainda vou reprovar. Esse menino está mais incoerente ainda, vocês não concordam? O que vocês acham da reprovação? Ninguém quer fazer pergunta para mim? Vocês concordam com a reprovação de qualquer forma? Eu estou apresentando algumas situações para vocês. Mas, pensa no conselho de classe. Aí você tem um estudante que ele não tem nota para passar, mas ele também não frequentou a aula. De vez em quando ele aparecia lá. Ele até eu vejo, enquanto professora, que ele tem potencial, mas ele não desenvolveu. Então, as potencialidades, elas precisam ser desenvolvidas, porque senão também eu estou deixando o estudante prosseguir sem o mínimo de condições para que ele dê conta no próximo ano. Então, é um trabalho que tem que ter muita responsabilidade. O professor precisa ser altamente observador, pensar qual é o benefício da reprovação para esse estudante. E tem benefício, né, gente? Se aquele estudante ele esteve imaturo, ele não participou das aulas, ele enrolou, vamos falar assim nos nossos termos. E aí, de repente, uma reprovação opa, esse menino leva um susto, fala, não é assim, eu não posso continuar levando na brincadeira, eu preciso levar a sério. E também, gente, que eu tenho até ido nas escolas e tenho feito esse trabalho, é de ouvir esse estudante. Então, nós recebemos da Secretaria de Estado de Educação uma lista de possíveis alunos em situação de reprovação e nós temos chamado esse estudante. Você sabe que você está nessa condição? Olha, por que você está? O que está te faltando? Está te faltando estímulo? Está te faltando suporte? As aulas estão no nível da sua compreensão? Então, a gente tem feito, eu particularmente tenho feito, umas rodas de conversa com esses estudantes para que eles se coloquem na situação realmente, porque será que ele está prestando atenção e está sabendo que ele vai ser reprovado? Alguns sabem, gente. Alguns falam, olha, eu estou assim, sem nota porque eu estou com um problema familiar. Eu estou sem nota porque eu estou com um problema com a minha namorada, e eu estou com problema com um colega, eu estou com problema de trabalho, eu não estou frequentando. Tem outros que falam assim, opa, mas eu nem sabia que eu ia ser reprovado. Minha nota, será que não dá para eu passar ainda? E aí você devolve para ele. Olha, dá para você passar ainda tem 25 pontos. Aí se você precisa menos de 25, ainda que você precisasse de 25, vai depender do seu esforço, vocês não concordam? Então eu vejo que o estudante ele precisa saber da sua real condição. Silvinha está falando para mim assim, para mim, a reprovação significa reprivar todo o sistema, pois o aluno vem com seus resultados mostrar como está a educação. Se não estão bem, algo não deu certo na aprendizagem. Silvinha, grande Silvinha. É isso mesmo, Silvinha. É todo um sistema. E quando a Silvinha fala isso, a gente não está apontando o dedo somente para professor, não, viu, gente? É um sistema. Eu falei na outra live já, mas tudo que tem na escola, todas as funções que tem na escola, elas só existem para dar suporte aonde realmente a aprendizagem acontece, que é na sala de aula. Então, todo o sistema precisa estar em consonância com esse objetivo de ajudar os alunos a crescer e de mostrar o caminho. Porque quem são as pessoas mais maduras na escola? Não são os estudantes. Pode ter certeza que não. Nós já fomos jovens, nós já fomos adolescentes e nós sabemos que nós precisávamos de alguém para mostrar o caminho e que a gente precisava ter algumas referências, né? E essas referências estão na escola. Às vezes, nem o pai do aluno consegue ser uma boa referência para ele. Isso em virtude de que
o professor, ele é uma figura tão importante para o aluno, que se ele se colocar como uma pessoa positiva, alta astral, para cima, de repente ele pode até ajudar esse aluno a ver a educação com melhores olhos, né? Com mais positividade. Gente, a gente sabe, nós não somos alheios a isso, de que a educação ela concorre com uma série de situações externas, extraescolares. Mas essas situações extraescolares, elas precisam ser trabalhadas. Então, não é o professor que vai correr atrás da família. O professor, gente, precisa preparar uma boa aula e ter condições para desenvolver essa boa aula. Mas a gente tem na escola profissionais que precisam sim ir atrás da família, o que é que está acontecendo, trazer a família para a responsabilidade, porque muitas famílias elas estão delegando algumas atribuições que são específicas da família para a escola, né? Por que algumas crianças que vêm às vezes até de algum meio desfavorecido, mas elas conseguem, apesar de algumas limitações e algumas dificuldades, elas conseguem ir. Porque a família, ela dá importância na educação. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar na escola é fazer esse elo entre a família e a escola, para que a escola realmente, a família, assuma o seu papel, né? A gente sabe que nós estamos lidando aí com umas situações muito desfavoráveis, situações familiares desfavoráveis, né? Onde às vezes na própria casa, onde é o local que a criança precisava se sentir mais seguro, é o lugar que ela está mais vulnerável. Então, são situações que vêm para a sala de aula. E como que vocês acham que o estudante, dentro da sala de aula, pensando que a mãe pode estar apanhando, que ao chegar em casa ele não vai ter o básico para ele sobreviver, para ele comer, né? Então, como é que está a cabeça dessa pessoa? Às vezes também ela está numa condição tão vulnerável que ela não tem as condições básicas para aprender, porque é preciso ter prontidão para aprendizagem, concorda? Então, nós, enquanto profissionais da educação, nós precisamos entender todo esse contexto para a gente se posicionar contra ou a favor da reprovação, tá? Nós estamos vivendo um cenário de inclusão. E nesse cenário de inclusão, vocês têm visto estudantes com deficiência, estudantes com altas limitações, e que eles têm ido, né? Eles têm acompanhado. E não basta estar na sala de aula, não, gente. Estar na sala de aula e participar, e ter os colegas, e estar ali junto com seus pares. E esses estudantes, até os estudantes com necessidades educacionais especiais, com deficiência, ainda tem professor que quer reprovar. Qual que é o benefício de reprovar um estudante que está com várias limitações e que está superando? Porque às vezes um esforço pequeno, aliás, uma conquista pequena daquele estudante com deficiência, ele pôs muito mais esforço do que uma conquista enorme daquele outro estudante que não tem nada, nem deficiência e nem tem problema familiar. Então, gente, o que a gente precisa pensar é que nós estamos trabalhando com seres humanos. E aí pensar, vale a pena reprovar esse estudante? Será que se reprovar, ele vai realmente ser estimulado? Em alguns casos, sim. Às vezes brincou tanto e pensou, não, nossa, eu brinquei, mas eu vou passar. E não é assim, nós não temos promoção automática. Nós temos essa progressão continuada, que nem eu estou dizendo para vocês, tá? Então, pensar que esse estudante, a gente precisa fazer um estudo do caso e isso é individualizado. O fulano está assim, vai ser necessário ele ficar, porque no próximo ano a gente vai fazer um trabalho focado em quê? Então, levantar realmente o diagnóstico desse estudante. Porque comprovadamente, gente, cientificamente, a reprovação não é uma coisa boa. Não é. A reprovação é a última coisa que pode
e deve acontecer. Porque quando esse estudante é reprovado, ele já não participa do mesmo grupo que ele estava. Então, ele já vai para um outro grupo, ele já vai estar deslocado do seu ambiente aí, que ele veio acompanhando por um tempo. E isso interfere diretamente na aprendizagem dele, na autoestima. Então, ele sabe, se ele está ali, pode ser que consciente ou inconscientemente, ele traga consigo que ele fracassou em algum momento. E às vezes o fracasso não foi dele, não é? Então é isso que a gente precisa pensar. Será que esse estudante está investindo e não está conseguindo? Ou será que também as condições não estão sendo tão favoráveis para ele? Então tem uma série de coisas para analisar. É contexto escolar, é contexto familiar e é contexto social. Tá? Alguém mais quer perguntar? Não? Gente, pessoal aqui, eu acenei para vocês, eu disse, senão às vezes eu vou falando e acabo interrompendo aqui. Mas sejam bem-vindos, todos que entraram aí depois, tá bom? Ninguém quer... Oi, Elisa? Elisa está presente? Elisa, gosta de perguntar. O conselho de classe está chegando, né, gente? Então, vamos pensar sobre isso. Nós, enquanto analistas, orientar as escolas para que façam o conselho de classe da melhor forma. Não é para ir lá, nós não vamos lá falar mal do nosso estudante. Nós vamos lá falar as condições de aprendizagem em que ele está, né? Bom, deve ser Matheus, acredito, está falando se ainda tem concurso aberto. Na verdade, nós ainda não temos concurso aberto, tá bom? Ainda vai abrir o edital do concurso, certo? Está previsto, já está em andamento o processo licitatório, a organização pedagógica e agora vai ser lançado então o edital, tá bom? Bom, a Elisa disse assim, eu não creio muito no fracasso escolar. Eu creio na impossibilidade que o aluno teve de conseguir, para os padrões exigidos pela escola, a chance de ultrapassar o ano. É verdade. Às vezes, nós já discutimos em outras lives também, todos da escola, eles precisam estar imbuídos da aprendizagem do menino, né? Então, eu não posso simplesmente achar que esse estudante, ele tem que dar conta, mas eu preciso também criar condições para isso. E aí é o que eu disse, toda escola precisa estar envolvida e imbuída disso. E aí é o que a gente falou, tá, Elisa? O que eu penso é isso, que o que se faz na sala de aula, no horário da aula, precisa estar em consonância com o que é cobrado na avaliação. Senão não é uma avaliação, né? A avaliação, ela é para o aluno dar uma devolutiva para você daquilo que você ensinou. E ainda tem várias interfaces. Se a maioria dos estudantes não vão bem, significa que precisa ser retomado aquele objeto de conhecimento que ainda não foi consolidada a aprendizagem, né? Então, reprovar o aluno tem tudo isso para se pensar. Em que nível que eu trabalhei, em que nível que eu cobrei, se eu cobrei muito alto, eu tenho que retomar, ou mesmo que eu tenha retomado no mesmo nível que eu ensinei, se a maioria não conseguiu compreender, então é preciso refazer. E refazer, gente, às vezes as pessoas pensam, eu vou dar mais do mesmo. Não, se você for explicar da mesma maneira, eles não vão entender do mesmo jeito, tá? Então, eu expliquei de uma forma, o estudante não conseguiu, os estudantes, e às vezes a maioria da sala, que nem a gente conhece muito professor, que fala, nossa, ninguém vai ser aprovado comigo. Grande professor, né, que tem 40 alunos e todos os 40 vão ser reprovados. Me desculpa falar, mas eu sou muito defensora dos professores, mas quando eles estão certos.
Então, tem professor que acha lindo reprovar 80%, 90% da sala. Isso não é nada lindo, tá, gente? Aqui no YouTube tem alguém falando assim: percebi em sala de aula que por vezes fui a única figura de autoridade na vida do estudante. E isso sempre gerou atrito em sala de aula. Em contrapartida, percebi que por vezes eu era a única figura que demonstrava me importar com a criança. Ou seja, o resultado escolar vai muito além da nota. Muito bem. Colossal. Ai, não sei falar isso não. Então, é isso mesmo. Precisamos ter um olhar para além dos muros da escola e todo o sistema precisa estar ciente disso. Eu concordo plenamente com você. Eu concordo que a figura mais madura da sala de aula é o professor. Então, é o professor que dá ali o tom do trabalho. E eu concordo também que toda escola precisa estar com o radar ligado na mesma frequência. Então, não tem jeito de um professor querer dar uma aula movimentada, dinâmica, e o resto da escola achar que ele está fazendo bagunça com os alunos, que ele não tem autoridade, que ele está deixando as coisas acontecer de qualquer jeito, né? Então, todos os profissionais da escola, eles precisam estar em sintonia. Para isso, nós temos um documento na escola chamado Projeto Político Pedagógico, que deve ser construído coletivamente, justamente para que não fique cada um olhando para um lado. Eu sou piagetiano, eu sou sócio-interacionista, eu sou adepto do Vygotsky. Tudo bem, isso aí são concepções, mas a escola ela precisa ter uma linha mestra. E essa linha mestra, ela tem que estar, todo mundo tem que estar convergindo para o mesmo ponto, não é? Então, e muitos PPPs, que são os projetos políticos pedagógicos, a gente vê alguma coisa que destoa. Então, no PPP fala assim, essa escola ela vai trabalhar na linha humanista, né? Então, ela vai seguir Paulo Freire, tá? Mas aí chega lá no final, coloca que essa escola ela vai aplicar algumas penalidades quando houver alguma situação de indisciplina. Paulo Freire não fala de penalidade. Linha humanista, ela fala da condução do ser para que ele cada vez melhore. E aí vem cada proposta absurda de medidas punitivas, né? Nós não podemos nem falar de medidas socioeducativas, isso é só do jurídico, tá? Da justiça, aliás. Nós não usamos esse termo, não podemos usar. Então, nós podemos aplicar medidas construtivas para que a gente mude o olhar dessas pessoas, né? Tá vendo que de um tema a gente acaba entrando no outro. Tem um participante aqui que falou que é de São Paulo e vem para Minas Gerais em dezembro. Que legal, seja bem-vindo aqui em Minas Gerais, tá bom? E vem mesmo, que nem você que perguntou do concurso. O concurso não está aberto ainda, mas vai abrir. Então, fica de olho aí que nós vamos publicando aqui sempre atualizações sobre o concurso, tá bom? E aí, voltando aqui, tem a Cacau. Oi, Cacau, fala assim: acredito que muitos professores ainda não entenderam a importância da participação na construção do PPP. Muitos não têm interesse de participar da elaboração. Com isso, cada um caminha para um lado. Fica difícil. Isso é verdade. Então, se é um documento que precisa ser construído a várias mãos, e ele é construído, às vezes, só pela equipe gestora, isso compromete o desenvolvimento do trabalho escolar. Porque tem gente que, se você perguntar, tem professor que não conhece o PPP. É culpa dele? Também não é não, porque quando você entra para trabalhar numa escola, esse PPP precisa ser apresentado para ele. Às vezes ele não estava ali no momento da construção, porque o PPP não se constrói todo dia, ele tem atualização anual, semestral, de acordo com a necessidade da escola, o que muda na escola, é preciso estar no PPP. Mas se ele não esteve no momento da construção,
Então, cabe à escola apresentar esse documento a ele, né? Discutir com ele. E também, como a Cacau falou, é bacana que você crie condições para que esse PPP seja construído coletivamente. Nós sabemos que hoje o tempo ele é muito escasso, as pessoas não têm tempo, mas nós podemos criar estratégias para que esse tempo seja otimizado. Por exemplo, nós podemos pegar as reuniões coletivas de módulo 2, né, é um exemplo, e dividir em grupos, e cada grupo discute sobre uma parte do PPP, e aí depois discute ali, dialoga no grupo maior e entra no consenso, o que é melhor, né? E aí legal, gente, de fazer com os estudantes, e até isso constar no PPP, é um código de convivência. Ao invés de você ter medidas punitivas, você colocar como que vai ser o código de convivência naquela escola. Porque se você faz um combinado com o estudante, aquilo que ele propõe, ele se compromete. Isso muita gente pode endossar a minha fala aí. Aí tem o participante aqui do YouTube. Depois, se você puder pôr o seu nome, eu falo o seu nome. Mas eu acho que é um codinome que você está usando aí, né? Bom, ele falou assim que o professor, além de ser um mediador do conhecimento, também precisa ser enxergado como um agente social, capaz de transformar a realidade de uma sociedade. É bacana, é um papel assim, até muito importante, né? Do professor, que ele precisa sim ser um mediador. Hoje o professor não precisa transmitir conhecimento, não, que o conhecimento está aí disponível. Ele precisa fazer esse estudante entender o que fazer com esse conhecimento que está disponível. Tem muito estudante confundindo algumas coisas, gente. Enxergando, por exemplo, só seus direitos, mas não enxergando seus deveres. Tem estudante que está estudando até a legislação para chegar na sala de aula e bater de frente com o professor. Então, olha, qual que é o nosso papel? Trazer esse estudante para o nosso lado. O que esse estudante precisa que eu vou mediar para que ele aprenda da melhor forma, né? Então, esse conhecimento que está aí totalmente disponível, ele precisa saber como usar. Então, não é usar só em favor dele para desafiar seu professor. É usar mesmo esse conhecimento de uma forma positiva, né? De que vai favorecer ele também. Porque além de estudante, ele é um ser social, conforme o Colosseu. Ele é como esse participante aponta, né? Que esse estudante, ele vai aprender o que ele vai aprender, ele vai aplicar na escola, mas ele vai aplicar lá fora também. Então é preciso extrapolar os muros escolares, e que esse conhecimento ele esteja aliado à sociedade. E a gente tem visto tantos acontecimentos aí na sociedade que nós precisamos trazer para discussão em sala de aula, né? São conflitos. A gente tem na Secretaria de Estado de Educação um programa de mediação de conflitos. Então, conflitos externos que vêm para dentro da sala de aula, traz para dentro dos muros da escola, vão resolver lá, né? E tudo isso não interfere no progresso do estudante. O estudante que está pensando em briga e em descontar alguma intriga que teve lá fora, dentro da sala, dentro da escola, no pátio, no intervalo, será que esse estudante está com a cabeça focada na aprendizagem? Então, há um trabalho a ser feito. E aí, a secretaria, ela criou um núcleo de acolhimento educacional. Esse núcleo de acolhimento, inicialmente, nós temos só na cidade de sede da regional, que nós precisamos de um mínimo de 6 escolas para ter esse núcleo, né? Então, só Itajubá, no caso nosso aqui, é que está tendo aí o núcleo. E outros regionais também, imagino, a não ser as regionais de grande porte, a nossa é de médio porte, geralmente é onde tem a sede da regional, que tem um grupo maior de escola, né? Então, por que está criando esse núcleo?
justamente para ter esse trabalho, para evitar vários conflitos. Aí vocês percebem que a aprendizagem, ela vai muito além da sala de aula. Dentro da sala de aula, o professor consegue fazer o seu trabalho, ele consegue desenvolver as atividades de mediar esse conhecimento. Mas tem todo esse contexto, essas interfaces que extrapolam a sala de aula. E aí a gente precisa de ajuda, a gente precisa, né, de apoio. E aí a equipe gestora tem que entrar em ação e realmente trazer essa família para dentro da escola e trabalhar também com a questão social. Então, estabelecer parceria, fazer rede de apoio, para que realmente a aprendizagem aconteça, que a essência da escola é a aprendizagem do aluno. E a reprovação, eu vou finalizar a live dizendo, a reprovação é o último recurso a ser utilizado. Então, primeiro, todos os recursos. É busca ativa, é parceria com a escola e família, é buscar extrapolar o muro da escola, é fazer rede de apoio, é buscar parceria, é trabalhar em consonância com as necessidades atuais. A gente vê aí a tecnologia infiltrando na nossa escola. Nós já temos uma escola extremamente tecnológica, e aí tudo isso interfere no aprendizado do aluno, né? Então, saber usar também essas tecnologias. Isso, gente, Você não viu? Tem uma mensagem ali, que lindo cenário, adorou os Vingadores. Bom, gente, é isso aí. E vamos fazer um cenário bacana também na sala de aula, para que os estudantes gostem da nossa sala de aula. Isso aqui é para estimular, tá? Nós precisamos, gente, quando for para a sala de aula, eu bato muito nessa tecla, quando a gente for para a sala de aula, que a gente não vá pensando que a gente vai ter um fardo nas costas. Nós precisamos nos revestir de positividade, nós precisamos levar coisas positivas para a sala de aula. E o nosso aluno tem o direito de ver um professor bem arrumado, né? Um professor limpinho, cheiroso, dar um trato aí no marketing pessoal e no cenário também, tá bom? Bom, vamos ver aqui quem fez uma pergunta. Alguém perguntou aqui, ó. Cacau disse assim, ela pensa exatamente dessa forma. Ela é contra a reprovação, uma vez que temos muitas opções de recuperar o aluno. Precisamos pensar no ser humano que ali está. Bom, é isso mesmo, gente. Pensar que a gente está trabalhando, nós não estamos numa fábrica produzindo coisas. Nós estamos numa sala de aula com vários seres humanos pensantes, tá? Então, esses seres humanos não são obrigados a pensar como nós. A diversidade é a coisa mais linda que existe. Nós precisamos somente conduzi-los, tá? E aí agora a gente tem no novo ensino médio até uma disciplina que chama Projeto de Vida, justamente para a gente pensar nessa condução desse estudante, que às vezes ele tem aí um desvio de conduta, por exemplo. Às vezes ele quer uma coisa que não é tão boa para a vida dele, mas eu não posso dizer que aquilo não é bom. Ele é que tem que reconhecer que não é bom, que aquele caminho não vai levar para um lugar legal, tá? Vanusa falou assim, excelente colocação, sou sua fã. Eu também sou sua fã, tá, Vanusa? Vanusa trabalhar no Colégio Sucesso. A Helena tá dizendo assim, cheguei no final, mas depois assisto desde o início no YouTube. Helena de Conceição das Pedras. Valeu, viu, Helena? Mas se você quiser ainda fazer alguma colocação, eu geralmente não passo de 1 hora, justamente porque eu sei o quanto o tempo é escasso para as pessoas, né? Então a live mais de 1 hora fica até maçante também. Mas nós discutimos aqui sobre a reprovação, a necessidade ou não de reprovar, em que caso a reprovação é viável, em que caso ela não, em que situação ela não é. Aí depois você dá uma lida e nós vamos deixar gravado, tá bom? Alguém mais gostaria de fazer aí uma pergunta, uma colocação, ou contradizer também? Ninguém é dono da verdade, nós estamos para dialogar, né? Não tem? Bom, se ninguém tem colocação, então o que a gente precisava discutir era isso, esse cenário de reprovação,
para a gente olhar com mais humanidade, com mais carinho para esse estudante que às vezes precisa apenas de um empurrãozinho, de uma palavra nossa, tá bom? Obrigada, viu, gente? Valeu! E quinta-feira a gente está de volta na próxima live. Deixa aí sugestão para os temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui, tá bom? Beijinho para vocês.